aula de Cristologia. Cristologia é a parte da teologia que estuda a pessoa de Jesus Cristo. Ao longo da história da igreja, existe muita discussão em relação a dois assuntos principais. O primeiro é trindade. Não é um assunto que é muito fácil de ser compreendido e, obviamente, gera muita discussão. O segundo assunto é a natureza de Jesus Cristo. Jesus tem uma natureza humana e Jesus tem uma natureza divina. E isso gera, sinceramente, um desconforto ao longo da história. Por quê? Muitas heresias são geradas a partir dessa questão. E aí, vocês estavam estudando em relação a isso, e hoje a gente vai dar sequência nisso. O que eu quero, como introdução dessa aula, eu quero ler rapidamente um texto. Esse texto não é meu, tá? Existe um canal que vocês vão encontrar no YouTube, em outras redes sociais. O homem se chama Dan Stevens, ele é americano, mas é traduzido para o português. E ele fala sobre a conexão das histórias bíblicas. O vídeo se chama Maior e Verdadeiro. O vídeo começa dizendo o seguinte: a Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro que atendeu o chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam usando o seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva os seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória do seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Toda a Bíblia converge para Jesus. O Antigo Testamento profetiza sua vinda e o Novo Testamento declara sua vinda. A obra do Espírito Santo em nós é para apontar para o sacrifício de Jesus. Tudo o que acontece na palavra de Deus está totalmente relacionada à pessoa de Jesus Cristo. Por isso a importância desse estudo, Cristologia, o estudo da pessoa de Jesus Cristo. Como eu disse, ao longo da história são criadas diversas doutrinas incorretas. Eu vou começar falando do ebionismo, é o slide 13. Já foi mencionado a vocês, eu só estou recapitulando rapidamente, para a gente dar sequência, para a gente ter uma linha de pensamento coerente. O ebionismo reconhecia Jesus
como sendo uma figura importante, mas ele não era divino. Essa heresia corria entre os judeus. Ele é um profeta, ele é alguém importante, mas não Deus. Acho que não é muito diferente do que a gente vê em alguns momentos hoje em dia. O próximo é o docetismo. Para quem seguia essa heresia, Cristo tinha apenas uma aparência humana. Imagina como se fosse um holograma, mais ou menos. Ele parecia ser humano, mas ele é divino. Só parecia. Qual que é o problema dessa heresia? A expiação dos pecados é pelo derramamento de sangue. Se Jesus não era humano, e se ele não tinha sangue, então não houve expiação dos nossos pecados. Certo? Então o docetismo, quem era adepto dessa falsa doutrina, dessa heresia, era acreditar que Jesus tinha uma aparência humana, se parecia. No primeiro século, a principal vertente que havia na igreja para ser combatida era o gnosticismo, que era uma vertente baseada na crença grega. O grego acreditava que toda a matéria era ruim. Corpo, carne é má, toda a matéria é má. E todo o espírito, toda a parte espiritual é boa. Qual que é o problema disso? Bom, se toda a matéria é ruim e Jesus é perfeitamente bom, então ou ele não tinha matéria, ou ele não é perfeitamente bom. Uma das duas coisas, de acordo com o pensamento grego. Esse pensamento normalmente norteava essas heresias. Era ele que fazia com que essas heresias brotassem. O docetismo, por exemplo, é uma vertente disso, do gnosticismo. Jesus tinha uma aparência humana, mas não era humano. Por quê? Porque a matéria é má. Se Jesus é Deus, se Jesus é bom, ele não pode ter uma matéria, não pode ter carne, não pode ter osso, não pode ter sangue. Por quê? Porque a matéria é ruim, essencialmente má. Certo? A matéria, o corpo, não é essencialmente mal. Por quê? Porque foi criado por Deus. Deus criou. Então não tem como Deus criar algo que é mal, que é ruim. Ok? A partir da queda, da nossa queda, da queda do ser humano, que aí a forma é deformada, é corrompida. Todo descendente de Adão e Eva tem a mesma configuração de Adão. Existe uma diferença em Jesus. Em qual aspecto? Ele não é descendente de Adão. Jesus é descendente de Eva. Em Gênesis capítulo 3, quando há a queda do ser humano, Deus vem até eles e diz: olha, eu porei inimizade entre você, o diabo, e o descendente da mulher, no singular. Não são os descendentes, é o descendente. Não existe na história humana o relato de uma pessoa que nasceu sem a união de um homem e uma mulher. Ah, mas é feita inseminação. Mas o espermatozoide é o gameta masculino e o óvulo é o gameta feminino. É a união de um homem e de uma mulher. Jesus não é a união de um homem e uma mulher. Jesus é o descendente, no singular, de Eva. O primeiro Adão, o primeiro homem, Adam. Essa palavra quer dizer homem. O primeiro Adam entra o pecado na humanidade. E o último Adam, que é Jesus Cristo, entra a salvação para a humanidade. A salvação é por intermédio de Jesus Cristo. Todas as pessoas da antiguidade e da nova aliança são salvas por intermédio de Jesus. E hoje nós vamos falar a respeito disso. Tem um detalhe bem importante, que eu achei super interessante. A primeira palavra da Bíblia, do Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit. A primeira letra é o que a gente traduz como B. Ela tem o som de B, Bereshit. A última letra do Novo Testamento
é o N. Em grego, amém termina com N de navio. A gente costuma, o português, amém é com M de macaco. No grego, amém é com N de navio. Então a primeira palavra do Antigo Testamento, da Bíblia, é Bereshit. A primeira letra é o que a gente traduz como B. A última palavra do Novo Testamento e a última letra do Novo Testamento é o que a gente traduz como N. Em hebraico, se você juntar a primeira letra e a última letra, forma uma palavra. A palavra é filho. Sensacional isso, né? Filho. A Bíblia é o livro que conta a história do Filho de Deus. O plano de Deus para salvar a humanidade. Ele é a primazia da criação. Por intermédio dele, todas as coisas foram criadas. É por intermédio de Jesus. O foco de toda a redenção é apontar para o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que é tão importante o estudo a respeito das naturezas de Jesus. Se houver um erro, se houver um equívoco, pode ser que as pessoas estejam errando o alvo. Heresia, a palavra heresia significa errar o alvo. O slide 15 fala a respeito de uma heresia muito famosa, arianismo. No ano 325 foi necessário fazer um concílio na igreja para discutir, para debruçar em cima desse assunto. O Ário era um presbítero da igreja de Antioquia. Muito cuidado com o que os presbíteros ensinam, viu? Não vai ouvindo qualquer presbítero. O Ário de Alexandria, ele dizia que Jesus não era igual a Deus. Ele era um Deus menor. Como o filho se submete ao pai, então o filho é menor do que o pai. Essa era a visão de Ário. Houve um concílio, a gente chama de concílio de Nicéia, é um concílio super importante. Nesse concílio discutiu-se as duas naturezas de Cristo. Jesus é verdadeiramente homem e Jesus é verdadeiramente Deus. Foi nesse concílio, até tem uma característica legal assim, interessante. Existe uma igreja que a gente chama de copta. Eles normalmente estão no norte da África ali. Não chegou o convite para eles participar desse concílio aqui. Não chegou. Foi o primeiro cisma da igreja, foi nesse momento aqui. Porque toda a igreja ao redor do mundo se reuniu para discutir esse assunto, para combater essa heresia. Jesus não é um Deus menor, ele não é inferior. Ele se submete à missão do Pai. Isso é verdade. Principalmente na quenose, né? Quando ele se esvazia. Ele se submete à missão que o Pai entrega. Mas ele não é menor do que o Pai. São coiguais, coeternos. E aí, não chegou. Eles não foram comunicados. Alguma coisa aconteceu. Então foi o primeiro cisma da igreja. Foi com os irmãos coptas. Não sei se vocês já viram. Até recentemente eu postei. Mas você encontra na internet diversos filmes, vídeos, desenhos. Esse ano, em fevereiro, completou 10 anos da morte de 21 cristãos no norte da Líbia. Não sei se vocês já viram, tem até um desenho. Tudo isso foi televisionado pelo Estado Islâmico. Eles foram colocados, enfileirados, eles estavam com uma roupa laranja e eles foram degolados, foi televisionado isso. E o sangue escorreu até o mar. Eu postei nas minhas redes sociais, vocês conseguem encontrar um documentário no YouTube, se chama Os 21. São 21 irmãos cristãos. Sabe de que igreja que eles são? Copta. É a igreja que não foi convidada para o concílio de Nicéia nesse ano aqui. É interessante que a maioria deles era de uma nacionalidade africana. E tinha um que era moçambicano.
E o pessoal que estava ali, que prendeu eles torturaram esses irmãos durante muitos dias. Quem tiver curiosidade, é muito legal de assistir o documentário. E tem até em desenho animado hoje em dia. E aí o que acontece? O moçambicano, em algum momento, ele foi liberto. Os opressores foram lá e libertaram ele. Aí ele falou, mas por que vocês estão me libertando? Ah, porque a gente fez uma confusão, a gente achou que você era igual a eles. Ele falou, não, eu sou cristão também. Eu só não sou do mesmo país que eles, mas eu sou cristão e o que vocês forem fazer com eles, podem fazer comigo também. E ele voltou. Que história, hein? Meu Deus. Bom, o Ario não teve uma... Você ia falar? Você, graças a Deus, Deus me livrou. É de Deus? É muito legal. Depois vocês assistem lá, procura no YouTube, Os 21. Dá para encontrar. Gente, é difundido ao redor do mundo cristão inteiro. Bom, além do arianismo, o Apolinário também trouxe uma heresia. No ano 382 foi discutida essa heresia. O que ele dizia? Essa teoria negava a mente humana de Jesus. Então, o que ele diz? Jesus tinha um corpo físico e a parte imaterial era divina. Jesus é verdadeiramente humano. Então, Jesus tinha uma mente humana, um coração humano, emoções humanas, tudo humano. E uma natureza divina. O Apolinário dizia que existia a parte material, sim. Houve derramamento de sangue, sim. Mas o que é imaterial, Guilherme, era divino. Jesus não tinha uma mente humana. A mente, as emoções eram só divina. Olha quanta confusão dá para criar a partir de uma única pessoa. Nestorianismo. O slide 17. Teoria de Nestório. Esse aí foi combatido no ano 431. Ele negava a união das duas naturezas. Ao satisfazer as suas necessidades físicas, comer, dormir, etc., era o lado humano de Cristo que fazia isso. Ao operar milagre, era o lado divino em ação. Em Cristo haviam duas pessoas. Olha o problema. Duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina. Nestorianismo. Gente, para quem quiser assistir, tiver curiosidade, nós vamos postar, acho que ainda hoje, na verdade já era até para ser postado, mas ficou muito pesado, uma conversa com um irmão, ele se chama Kleber Paixão, ele é teólogo, e aí ele fala a respeito do nestorianismo presente hoje em algumas igrejas, inclusive na igreja dele, porque há uma confusão das pessoas. O que esse irmão, o Nestório, fez? Ele confundiu o termo duas naturezas com duas pessoas. Jesus não é a união de duas pessoas. Jesus tem duas naturezas distintas, não duas pessoas. E essa heresia, de vez em quando aparece o movimento, de vez em quando aparece alguém falando, tá? O próximo, monofisismo. O que é o monofisismo? É a união da natureza divina, a união da natureza humana e cria-se uma nova natureza, como se fosse uma terceira. Então existe o humano, existe o divino e a união dessas duas naturezas, Natália, se tem uma nova natureza que é a natureza de Cristo. Por isso, monofisismo. Essa ideia também foi combatida no ano 440. Bom, eu sei que, sinceramente, esse assunto, nesse momento, é um pouco chato, um pouco maçante, parece que a gente não entende muito bem, né? Mas é importante para quem está estudando a Bíblia entender que existem essas heresias. Essas pessoas erraram o alvo. E a gente tem que falar, eu sei que quando a gente vai falar, quando eu vou falar de trindade, quando eu vou falar da natureza de Cristo, eu paro e penso, porque possivelmente eu posso tropeçar nas palavras, me embaralhar e às vezes eu estou falando de uma heresia.
Então não é algo muito simples. Mas é o seguinte, no slide 19 nós vamos ter texto bíblico. Então vamos ler alguns textos que vai ficar tudo muito mais fácil. O que vocês precisam entender? Jesus é verdadeiramente homem. Tudo que acontece com o homem, aconteceu com Jesus. Tentações, fragilidade de um ser humano, e tudo isso aconteceu com Jesus Cristo. E Jesus é verdadeiramente Deus. Ele não deixa de ser Deus para se tornar homem. Ele é Deus desde sempre, sempre é Deus. Bom, João capítulo 17, versículo 22. João é o último evangelho a ser escrito. E aí ele bate muito em cima da questão das duas naturezas de Jesus, porque o gnosticismo era muito presente na época de João. Então, como que ele começa o livro dele? No princípio era o Logos, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, Rafael. O que ele está combatendo no comecinho do evangelho dele? Gnosticismo. A heresia do primeiro século da igreja, que confundia a natureza, as duas naturezas de Jesus. Em João, capítulo 17, versículo 22, João, capítulo 17, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus está falando com o Pai, o Filho fala com o Pai, e ele diz: eu sou um com o Pai, e a minha glória eu estou compartilhando com eles, para que eles sejam um conosco. Jesus é o mediador. É por intermédio de Jesus Cristo, pela encarnação de Jesus Cristo, que o ser humano passa a ter acesso novamente a Deus. Ele reconciliou para consigo mesmo todas as pessoas. Se eu nego a encarnação de Jesus, não há expiação de pecado. Se eu nego a divindade de Jesus Cristo, então não é o Deus que eu sirvo que está reconciliando o mundo para consigo. Jesus é verdadeiramente homem, Jesus é verdadeiramente Deus. Jesus, o Filho, que foi gerado da descendência de Davi. Jesus é aquele que desceu dos céus. Existe uma infinidade de versículos que a gente pode mostrar. Eu não vou investir muito tempo nisso, por quê? Porque tem assuntos mais densos que estão chegando agora e a gente vai ter que investir um pouquinho mais de tempo. O próximo slide fala do mistério, o significado da junção das duas naturezas. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, divindade. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, onisciência, divindade de Jesus. Jesus é, pois, o elo entre Deus, acessível ao homem apenas por Cristo Deus, e o homem, acessível a Deus apenas por Cristo homem. É a união das duas naturezas. Ele comunica com Deus porque ele é Deus, ele comunica com o ser humano porque ele é humano. Ele entende as nossas necessidades, nossas limitações. Por quê? Porque é humano. Ele é advogado em algumas situações e se torna juiz em outras. Quando você lê o livro de Apocalipse, a cabeça vai embaralhando mais ainda. Porque tem hora que ele está, nós vamos perdoar, é o advogado. E tem hora que ele está julgando. Por quê? Porque Jesus tem mais de uma natureza. Eu sei que é um pouquinho complexo, mas isso é muito importante na teologia, gente. Duas naturezas de Jesus Cristo. Se isso não for muito bem compreendido, o plano de salvação, o plano de redenção pode ser que não seja muito bem compreendido por vocês. O próximo slide mostra como é até colocado como flecha
a humanidade tem acesso a Deus, e Deus passa a ter acesso ao ser humano por intermédio de Jesus. Jesus une as duas intenções de se relacionar, do ser humano com Deus e de Deus com o ser humano. Lembrando que tudo isso parte do próprio Deus, é a missão dele, é o propósito dele, ele que quer se relacionar com o ser humano novamente, porque essa relação foi rompida a partir do instante em que o ser humano pecou e se afastou de Deus. Deus teve que enviar o seu Filho para reconciliar consigo mesmo a humanidade caída. Foi por intermédio da ação de Jesus Cristo que hoje a gente tem perdão. Bom, o efeito que a junção das duas naturezas tem. Cristo se apresentou como Deus e homem perfeito. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Gente, teoria da imputação. É um nome esquisito, mas é importante. Imputação. Não lhes imputando os seus pecados, não colocando sobre nós os nossos próprios pecados. Quem já leu o livro de Filemão? Levanta a mão. Quem nunca leu? Quem prefere não responder? O livro de Filemão tem a teoria da imputação. Filemão é um senhor de escravo. Ele é um crente importante, a igreja se reúne na casa dele. Tem um escravo chamado Onésimo que foge. Onésimo significa útil, só que aí nesse momento ele se torna inútil. Parece que ele não só foge, como ele causa um prejuízo financeiro ao seu senhor, Filemão. Aí ele está preso em Roma, Wilson. Quem que ele encontra justamente no presídio, na cadeia? Apóstolo Paulo. Paulo prega o evangelho para ele. Onésimo aceita Jesus. Tinha um irmão junto com Paulo no presídio, chamado Epáfras. Epáfras é o pastor fundador da igreja em Colosso. É na casa de Filemão que Epáfras pregava. Ele conhecia Onésimo. Onésimo se converte, justamente com o apóstolo Paulo, e o Paulo fala o seguinte: você vai ter que voltar e se acertar com o seu Senhor. Mas peraí, mas a lei da época dizia que o seu senhor tinha o direito de matá-lo. Para outros senhores de escravos, ele não tinha só o direito, Thaís, ele tinha a obrigação de matar esse escravo fujão que lhe causou prejuízo. Por quê? Para causar o exemplo, para dar exemplo entre outros escravos, para que as pessoas temessem fugir. Existe uma expressão em latim que se chama status quo. O que é status quo? É o estado das coisas. É como as coisas são, como as coisas eram na época, Denise. Se um escravo fugia e fosse encontrado, ele deveria ser morto. Era assim que as coisas eram, não havia perdão. Aí Paulo escreve uma carta. Ele é um pergaminho, ele entrega para o próprio Onésimo e fala: vai lá e entrega para o Filemão. Aí ele chega na casa do Filemão, o seu senhor, que ele prejudicou. Provavelmente ele roubou, ele fugiu. Aí ele chega, Paulo enviou essa carta aqui. O que está escrito na carta? Perdoa o seu servo Onésimo. Por quê? Porque ele te era inútil, mas agora ele pode ser muito útil para você e para mim. Lembre-se de uma coisa, se o Onésimo te deve algo, coloca na minha conta. Paulo diz: o que o Onésimo dever a você, ponha na minha conta. E lembre-se, você me deve a vida.
O Paulo acho que era meio osso duro de roer, não acho que não era muito fácil ser pastoreado por esse Senhor. O que o Onésimo dever para você, imputa na minha conta. Teoria da imputação. Tira a dívida dele e coloca sobre mim. E lembre-se, você me deve a sua vida. E aí você não deve receber ele como um escravo fujão. Eu não estou falando só para você perdoar ele. Eu estou falando para você recebê-lo como um irmão em Cristo. Gente, isso daqui é... Quando você passa a entender o que Paulo está pedindo para o Filemão fazer, é muito, sabe, é explosivo. O status quo, não só da época, de hoje, não é que você vai perdoar, é que você vai considerar como sendo irmão, membro da sua família. Quando ele chegar na sua casa e tem outros servos, tem outros escravos, e os outros vão estar esperando que ele seja punido, talvez até morto. Se não fosse morto, que ele fosse marcado no rosto com a letra F, de fugitivo, de fujão. Era essa a expectativa da maior parte das pessoas. O que Filemão faz após ler a carta? Dá um abraço em Onésimo, dá um beijo, que os irmãos se cumprimentavam com o ósculo santo. Seja bem-vindo à minha família. Depois da ameaça. Oi? Depois da ameaça. Depois da ameaça? Tem gente que mesmo com ameaça não... O que acontece no livro de Filemão é o que está dizendo aqui no texto que a gente acabou de ler. Não lhes imputando os seus pecados. O pecado de Onésimo não ficou sobre ele. Paulo simboliza algo aqui. Ele intercede por um pecador e ele assume a culpa do pecador, para que o pecador voltasse ao seu passado e ele fosse recebido como irmão em Cristo. É impressionante isso, né? É exatamente o que Jesus faz por nós. Intercede por nós, ele capta as nossas culpas estavam sobre ele, para que a gente não fosse considerado como um escravo inútil. Mas o contrário, como sendo um servo útil, um irmão. Sensacional isso, né? Bom, Jesus, sendo humano, ele se identifica de algumas formas. Bom, ele mesmo se chamou de homem. Pedro fala que ele era um homem aprovado. Ele tem questões humanas explícitas. Ele se entristeceu, ele chorou. Quando Lázaro morreu, ele chorou, ele teve fome, ele teve cansaço, ele amava, ele sentiu sede, e ele esteve sujeito ao desenvolvimento humano. Ele foi circuncidado no 8º dia, ele crescia. Pense nisso. Deus encarnou-se em um bebê, e a mãe dele trocou as suas fraldas. É impressionante isso, né? O que Deus quis fazer para salvar a humanidade, ele fez cocô na fralda. Gente, eu não consigo nem falar mais. Bom, a humanidade de Jesus está explícita para todos nós, né? Está explícita. Divindade de Jesus. Bom, Jesus diz: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Gente, tem um texto, nós não estamos falando da divindade, João capítulo 6, abra sua Bíblia, João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 51, vamos ver se é o 51. João 6. Versículo 48, João 6, 48. Eu sou o pão da vida. É Jesus que está falando aqui. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O pai de vocês comeram maná, mas naturalmente morreram. Não é que morreram porque comeram maná.
eram seres humanos e acabou o tempo deles. Este pão que desce do céu, para que o que dele, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Olha a comparação que Jesus está fazendo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Discutiam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Canibalismo, esse homem está falando. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Gente, no Antigo Testamento, quando eles saíram, preste atenção nisso, quando eles saíram do Egito e eles estavam caminhando no deserto, Wilson, não tinha comida. Tem comida. Lá no Egito, a comida que entregava era o faraó. Agora eles foram libertos da escravidão. Estão libertos, só que é o seguinte, é 40 anos que demorou para chegar em Canaã. Então tem um trajeto. Durante esse trajeto, Deus disse a Moisés: vai cair pão do céu. Essa foi a mensagem. Pão vai cair do céu. Quando eles olharam de manhã cedo, que eles olharam e viram, imagine um orvalho gelado, que o sol bate, não é orvalho a palavra certa, hoje em dia é difícil de ver na nossa região aqui, mas quando eu era criança parecia que fazia muito mais frio, né? Quando eu ia para a escola, não era orvalho a palavra certa, geada. Você olhava assim, às vezes na braquiária, no mato, mudava até a cor, não era? Então, eles olhavam aquilo, e a palavra maná que isso? A palavra maná é a união de duas palavras, duas sílabas, maná. Que isso? Que é isso? Eles não entenderam, por quê? Parecia uma escama, parecia um orvalho, ficava um farelo doce, uma farinha. Era isso que eles viam. Mas peraí, aí a palavra maná significa, que isso? Aí Jesus fala assim: os antepassados de vocês comeram maná para não morrer de fome, mas eles morreram fisicamente. Eu sou o maná que desceu do céu. Eu sou. E quem comer desse maná aqui nunca vai morrer. Da mesma forma que os antepassados deles olhavam para o maná e falavam: que é isso? Eles olhavam para Jesus e falavam: quem é esse? Quem é esse? Vocês percebem, gente, que a Bíblia não é um livro de histórias desconectadas. É uma única narrativa apontando para uma única pessoa, Jesus Cristo de Nazaré e sua obra de redenção. Que isso? Quem é esse? Eles inicialmente rejeitaram o maná. Aí Moisés: pega essa farinha aí, mistura, vai lá, assa que vai fazer um pão. Vocês também querem tudo de mão beijada, né? Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha, gente, que coisa sensacional. Um símbolo do passado, da antiga aliança, apontando para o cumprimento da promessa em Jesus Cristo. Que slide, que número que é, ô Henrique? Só para encontrar aqui, que eu bati a mão aqui. 24? Bom, a divindade de Jesus. Gente, Jesus recebeu adoração, sim ou não? Em qual texto, em qual lugar Jesus recebeu adoração? De quem? Um exemplo só. Jesus recebeu a adoração de alguém? Da mulher cananeia, que tinha uma filha endemoniada, ela se prostrou e adorou. Tomé, certamente tu és o Cristo.
Bastante gente adorou Jesus, né? Então, recebeu adoração, divindade. Perdoou pecado. Quem é que pode perdoar pecado de alguém? Deus. Jesus perdoou o pecado e recebeu adoração. Então a divindade de Jesus está explícita. O slide 25, os nomes de Jesus. É normal ouvirmos os tantos nomes pela qual Jesus é chamado. Entretanto, na maioria das vezes ignoramos o porquê de tantos nomes. Na verdade, se observarmos com cautela, iremos entender melhor a natureza e a obra e os ofícios de Jesus. Vejamos a seguir os nomes de Jesus encontrados no Novo Testamento. Ele é o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, irmã Lúcia. A gente acha que é Jesus Cristo, então é Jesus, sobrenome Cristo. Não. Jesus é Jesus. Na verdade seria Jesus Bar José. Jesus, filho de José, era assim que ele se chamava. Quando ele é chamado de Nazareno é porque ele cresceu na região de Nazaré. Quando ele é chamado de Galileu é porque o seu ministério começa na Galileia. Quando ele é chamado de, que mais? De samaritano é porque eles odiavam Jesus e odiavam os samaritanos. Era um xingamento da época, chamar o outro samaritano. Então eles chamaram Jesus dessa forma. Pode falar, irmão. Hã? Por causa da cruz? Não. Cristo é uma palavra do grego que significa ungido. Quando você lê Daniel capítulo 9, Daniel avisa a vinda do ungido. Lá vai ter a profecia das 70 semanas. E ele diz, o ungido. Em hebraico, essa palavra é Mashiach, que a gente traduz como Messias. Olha que interessante. Em hebraico, Mashiach é ungido. Em grego, ungido é Cristo. Só que quando a gente traz para o português, está falando a mesma coisa. Quer dizer, Mashiach é ungido. Christos é ungido. Como que deveria ser a tradução para o português? Jesus ungido. Mas aí a gente cria outras palavras, só para confundir a mente. Jesus Cristo, que é ungido, que é consagrado, que é separado. O que é ungido? Consagrado, separado, santo. Nós vamos falar disso daqui a pouco, é importante isso. Cristo é ungido. Mashiach é ungido. É a mesma coisa, só que são línguas diferentes. Hebraico e grego. Mas é a mesma tradução. É o ungido. Ele é o cumprimento da promessa. Em Daniel fala do envio do ungido. Messias, Cristo é ungido e Messias é ungido. Jesus significa o eterno salva. Filho do homem, ele é chamado 40 vezes, ele é chamado 77 vezes de filho de Deus, ele é chamado de Senhor. Gente, o nome de Deus, o tetragrama, é YHWH. No Antigo Testamento isso aparece com frequência. YHWH. Como não tem tradução, eles uniram a palavra YHWH com Adonai e deu origem à palavra Yeová, que a gente chama de Jeová. Então, como que a gente traduz YHWH? Senhor com S maiúsculo. É assim que a gente traduz. Jesus é chamado no Novo Testamento de Senhor. É a palavra equivalente a Jeová, a Yeová, o tetragrama, o nome de Deus. Jesus Salvador, Jesus Filho de Davi 17 vezes. Aí é o seguinte, para a gente encerrar essa unidade e para a gente ir para a próxima. O desafio é, levando em consideração o lecionado até agora, é proposto um desafio, onde todos devem participar. A pergunta é, quais heresias se podem identificar na cristologia dos dias de hoje? Por ordem alfabética, de trás para frente. Zenaide, quem é? William, é mesmo, W. O que vocês acham? Chuta aí, gente, vamos. Heresia
a respeito da pessoa de Cristo? Tem uma igreja na China que chama a Igreja do Deus Todo-Poderoso. É. Chama a Igreja do Deus Todo-Poderoso Raio do Oriente. Ela surgiu por meados de 1990 e eles acreditam que a obra de Jesus Cristo não foi completa e que Jesus Cristo reencarnou como uma mulher chinesa Puxa. que vive até os dias de hoje. E eles começaram a entrar nas igrejas chinesas, porque a igreja chinesa é perseguida, né? Sim. E essa mulher, ela começou a ir nos cultos na igreja chinesa, nessas igrejas, Aham. e começou a levantar muitos seguidores dela. Sim. E hoje essa igreja tem mais de 3 milhões de membros lá na China. Aham. Eles fazem filmes e dublados, já ganharam até festival cristão de filmes, e eles acreditam que essa mulher é Jesus Cristo reencarnado e que ela veio para terminar a obra de Jesus Cristo. Que foi inacabada. E eles têm como base aquele versículo que fala que como um raio que sai do ocidente e cai no oriente, eles usam esse versículo como base para dizer que ela é a reencarnação de Jesus Cristo. Sensacional, eu não fazia nem ideia. Como chama a igreja? A Igreja do Deus Todo-Poderoso. A Igreja do Deus Todo-Poderoso? Eles têm site, eles têm filme no YouTube dublado, e o pessoal assiste e acha que é cristão mesmo. Aham. No dia que eu descobri essa igreja, eu estava estudando sobre Paulo. E eu entrei no site, estava lá, assim, a história, eu falei assim, deixa eu conhecer a igreja, né? Aí eu fui ver e eles acreditam. Eu não vou lembrar o nome da mulher, porque é um nome complicado. Tá. Mas ele acredita que ela é a reencarnação de Jesus Cristo. Puxa vida, que legal, vou pesquisar. Olha, que interessante, eu sinceramente não sabia. Jesus, de acordo com a crença deles, reencarnou então numa mulher, porque a obra dele, uma mulher chinesa, porque a obra dele foi inacabada. Heresia, com certeza. Aí tem o antropocentrismo, né? Que eles acreditam no ser humano como centro de todas as coisas, Sim. né? O relativismo de hoje, Uhum. conhecimento humano, absoluto em tudo. Tem muitas. Tem muitas. Todas as religiões são boas. Ah, sim. Então, assim, o meu ponto de vista, sinceramente, o que eu respondo é a diminuição da divindade de Jesus para tornar ele tipo um gênio da lâmpada, mais ou menos, que é o que atende nossos pedidos e que a gente esfrega a lâmpada e ele oferece a nós 3 pedidos e ele tem que atender. Então isso daí, gente, as pessoas estão errando o alvo quando creem dessa forma. Se a gente observar as heresias de outras religiões, grupos sectários, então, Testemunho de Jeová, Jesus é um Deus menor, ele é menor do que o Pai, certo? No Adventismo, existem alguns pastores, alguns líderes que acreditam que Jesus é o Arcanjo Miguel. Já ouviram falar disso? Já ou não? O Rodrigo Silva tem um montão de vídeo dele aí, falando que Jesus é o Arcanjo Miguel, certo? Então, e Jesus não é arcanjo coisa nenhuma, tá? Então, existem muitas heresias presentes hoje em dia em relação à pessoa de Jesus Cristo, ok? Nós vamos então agora para a próxima unidade. Nós vamos falar a respeito de Cristo, seus ofícios e a sua obra. Bom, Jesus, já no slide 4, Henrique. Os 3 estados de Jesus Cristo. Ele é pré-existente. Ele é coigual ao Pai. Imagina o seguinte, você tem 1000 anos e você tira um dia, resta 1000 anos menos um dia, certo? Você conseguiu diminuir um pouco o tempo, mesmo sendo um tempo grande? Conseguiu ou não? Se você tem mil dias e você tira um dia, quantos dias restam? 999. Então você reduziu um pouquinho de tempo ou não? Agora vamos pegar a eternidade. E você tira 1 milhão de anos da eternidade. Você conseguiu reduzir a eternidade? Hã? Não.
Por quê? Porque a eternidade é a ausência de tempo. Deus não está no tempo. Deus criou o tempo está nele. Ele que criou. Tem pessoas que dizem, mas peraí, mas quando Jesus voltar, não vai ser justo, porque as pessoas passaram uma vida aqui de 30, 40, 50 anos pecando e vão passar a eternidade inteira no julgamento, na condenação eterna. Não é lógico. É claro que é lógico, porque quando Jesus voltar, a Bíblia diz que o sol vai se escurecer. Como é que a gente conta o tempo hoje? Como a gente conta o tempo? É o dia, é o sol nasce, o sol se põe, passa a noite, aí não é assim que a gente conta? Não vai ter mais sol, e aí vai ter contagem de tempo? Não vai ter mais contagem de tempo, o tempo vai acabar, porque o tempo é uma criação de Deus. Deus criou o tempo, a matéria. Então, Jesus, Cristo, ele é pré-existente, ele existe antes do tempo. Não só isso, existe um estado de Jesus terreno. Então o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Existe o estado pré-existente, existe o estado terreno e tem o estado celeste, que é o estado atual. Celeste, exaltação, glória. Jesus está assentado à direita do trono do Pai. É ali que ele está. Bom, vamos falar da humilhação de Jesus Cristo. Isso é importante para a gente entender. Ele é pré-existente, ser divino. Durante o seu estado terreno, ele se humilha, ele se rebaixa muito. Existe, a primeira questão é o esvaziamento de Cristo. Kenosis, esvaziou-se da sua natureza. Ele se esvazia. Bom, vamos ler Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Esse é o texto áureo para a gente falar de esvaziamento, de kenosis. Filipenses 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Pensem igual Jesus pensa. É isso que Paulo está dizendo. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Ele tem a natureza, mas ele não tentou ficar. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Jesus tem duas naturezas ou não? Divina e humana. Então nós vamos imaginar uma escada gigante. E tem um degrau imenso. Lá em cima do degrau está Deus. Lá embaixo está o ser humano. O que Jesus fez? Desceu um degrau. Então, de Deus, ele desce o degrau e toma a forma humana, de servo. Na sequência do texto, não é só servo obediente. Porque ele poderia ser um servo desobediente, mas não, é um servo obediente. Aí ele desce mais um degrau. Não só servo obediente, ele é obediente até a morte. Então ele vem experimentar o que o ser humano experimenta, inclusive a morte. Então, mais um degrau, servo obediente, obediente até a morte. Não só ele morreu, como ele foi assassinado numa cruz. Gente, a morte de Jesus são requintes de crueldade. É muito cruel o que fizeram. É muito vergonhoso. A pior humilhação da época, Diego, era alguém morrer na cruz. Era a maior humilhação possível. E foi o que fizeram com Jesus. Então ele desce mais um degrau. Vocês percebem que ele vai no limbo? Não só isso, nós vamos ler um texto que ele vai até o mundo inferior. Ele vai até o Hades, o que a gente chama de inferno hoje, de mundo inferior. Ele vai até lá para resgatar os salvos.
Impressionante o esvaziamento dele. A disposição de Jesus que ele tem em salvar o ser humano. Eu já falei isso em outro momento. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou, ele apareceu a 10 discípulos. Quem que não está na sala? Tomé. Tomé não está junto. Aí todo mundo viu, o Messias ressuscitou. Tal. Aí falaram para o Tomé, Tomé, Jesus ressuscitou. Se eu não meter a mão no ferimento ao lado dele, na chaga, no ferimento, se eu não colocar o dedo, eu não acredito. Eu não acredito. Jesus morreu, apanhou, requintes de crueldade, ofensa, ficou seminu. Romano não usava barba, judeu usava barba, eles costumavam arrancar a barba do judeu, como se fosse uma humilhação. Imagina, por isso que Isaías diz, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem de dores. As pessoas olhavam para ele, Fernanda, a Bíblia diz isso, e viravam o rosto. Você já viu algo horrível, que causa sofrimento, repúdio, e você, vira o rosto? Às vezes quando acontece algum acidente na rodovia, você é do tipo que fica olhando igual coruja ou você esconde o rosto? As pessoas escondiam o rosto de Jesus. Foi maltratado, envergonhado. Aí ele ressuscita no 3º dia. Aí tem um bonitão de um discípulo falando que não acredita. Jesus desce tantos degraus, Guilherme, para alcançar a gente no meio o português mais adequado, no meio do estrume, no meio das nossas fezes, da nossa baixeza, da nossa humilhação. E aí ele fala assim para Tomé, pode pôr a mão nas minhas chagas, pode pôr a mão no meu ferimento. É difícil dizer o que está acontecendo com Jesus, ele já morreu, entende? Ele sofreu muita dor, mas ele não tem o corpo glorificado ainda. Tem uma hora que ele fala para Maria, não me toque. Agora ele está falando para tocar. Será que ele estava sentindo dor ou não? Não sei. Eu sei que ele está disponível para Tomé colocar a mão na chaga, no ferimento dele. Olha a disposição que ele tem, a disponibilidade que ele tem para querer salvar o ser humano. Para baixar no nosso nível. Não, eu já morri na cruz, eu já ressuscitei, quer dizer, a obra já está feita, já está completa, já é o suficiente. Não, mas só acredite se eu pôr a mão. Então põe a mão. Pode pôr a mão. Olha a intensidade desse amor. Sabe quantos degraus ele desce? O abismo que separava toda a humanidade em relação a Deus. Ele reconecta. Ele liga, ele vem buscar a gente no meio da lama do pecado e resgata a história do bom samaritano que eu já li aqui, vocês conhecem. É o homem que seguiu o seu caminho, encontrou o outro quase morto e vai e se agacha do nível dele, da altura daquele homem assaltado, quase morto, nu. Sara as feridas, põe sobre a sua montaria e leva até a hospedaria. Esse é Jesus. É o que Jesus fez. Vejamos então as 5 etapas da humilhação de Jesus. Eu vou só acabar de ler o texto, porque o texto é lindo, de Filipenses. Versículo 7 diz, pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Jesus é Deus e Jesus é homem, vivendo a vida comum de um ser humano. Jesus era rico ou era pobre? Eu não vou entrar nessa discussão, não. Ele foi humilde, mas já está respondido. E obedeceu a Deus até a morte. A vida comum de qualquer ser humano. Ele teve a vida comum. Não é a vida de um rei. Não é a vida de estalar de dedo e as pessoas entregavam comida para ele. Não, é a vida comum de qualquer ser humano. Foi humilde. Obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Agora vai começar a inverter. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus,
todas as criaturas no céu, na terra e no mundo inferior, no Hades, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ele fez tudo isso e foi exaltado. Então, o slide 6 é a encarnação, é o Verbo se fez carne. O Verbo abriu mão da grandeza, excelência que está no céu, para ser homem, onde não teve nenhuma grandeza material, pelo qual não era bem visto pelos homens. Ele não era bem visto. Mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Pode vir algo bom de Nazaré? Perceba, ele é samaritano. Samaritano era um xingamento, não é que Jesus nasceu em Samaria não, era um xingamento. Ele expulsa demônios por Beelzebu, mal visto, odiado, rejeitado, escanteado. Esse foi o nosso Jesus na encarnação. Slide 8, sofreu, sofrimento, o homem de dores, experimentou o castigo do ser humano, das privações pela posição social, a paixão na cruz. O sofrimento de Cristo não se resume a partir do momento em que foi preso no Getsemane, mas bem antes disso. Afinal, nasceu em uma família simples, humilde, na pequena Belém, na pobre Belém. O que Miqueias diz no capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém, Efrata, uma das menores, não menospreze seu tamanho, porque de ti sairá o Salvador. É a menor cidade, é o menor povo, é o menor tudo, é o menor. Entende? Ele, sabe, ele desce todos os degraus da escada possível para encontrar a gente, para reconectar a gente a Deus. O sofrimento que se iniciou na encarnação chegou a seu ápice na sua paixão, no fim da sua vida, quando pesou sobre os seus ombros toda a ira de Deus contra o pecado da humanidade. Antes da cruz, o sofrimento de Jesus foi tão intenso que ele suou sangue. A medicina explica esse fenômeno de modo claro e simples, e ele é chamado de hematidrose. A hematidrose é um fenômeno raríssimo que ocorre apenas diante de uma fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro dói, acompanhada de um violento abatimento moral, causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. Isso pode causar o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, onde o suor anexa-se ao sangue. Morte e sepultamento. O sofrimento aqui se baseia em 2 pontos. O primeiro, apesar de ser o dono da vida, Jesus Cristo se submeteu à morte, pois mesmo não tendo pecado, recebeu o dano da morte. Isso por causa dos nossos pecados, e como agravante disso, foi uma morte vexatória, humilhante, expondo Jesus. Não podemos ignorar as bofetadas, escarros, sarcasmos, blasfêmias por parte das multidões, dos líderes religiosos, soldados romanos, tornando-se assim multiplicada a humilhação. Segundo, ao ser sepultado, ele se iguala ao ser humano que ele criou e ordenou até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó você voltará. O sinal de Jonas, conforme havia predito, por 3 dias estaria no seio da terra, depois retornaria. Não só morto na morte de cruz, e sepultado como ser humano, Jesus vai para o mundo inferior, Jesus vai para o Hades. Ele leva cativo o cativeiro. O mundo inferior havia salvos e haviam condenados. A história do rico e Lázaro é um exemplo disso.
O rico está condenado e o Lázaro está salvo. E os dois se veem. Eles se veem. Há um abismo que os separa. Mas eles estão ali. No Antigo Testamento, esse lugar é chamado de Sheol, que a gente traduz como seio de Abraão. Hades, a gente traduz como inferno. Guiena. Esses locais, a gente chama de mundo inferior. Jesus foi até ali. Ele testificou com todos, todo mundo. Eu sou o cumprimento da promessa, o Messias, o ungido, o Cristo, o Machia. E ele leva cativo o cativeiro. É por intermédio de Jesus que todas as pessoas se salvam. Como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Crendo na promessa de que o Messias viria. Jesus salvou aquelas pessoas. Jesus levou. Mas salvou depois da morte? Não. É uma complexidade no nosso pensamento, porque eles já estavam no local de descanso, mas era um mundo inferior. Aí na apostila de vocês, vocês vão ver uma discussão. Isso aqui é uma discussão muito grande, porque o que Jesus foi fazer lá? Nós acreditamos dessa forma que eu estou explicando para vocês. Depois da sua humilhação, ele é exaltado. É um nome acima de todo nome, Auri. Todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar, para a glória de Deus o Pai, o que o Filho realizou, e o Pai realizou, e o Espírito realizou. No slide 13, fala da sua ascensão, e ele se assenta à direita do Pai. Em João 14 ele diz que ele vai preparar lugar para a gente, ele vai enviar o Espírito Santo, outro Consolador, para que não só fizéssemos obras semelhantes a dele, e obras até maiores, mais excelentes, superiores. Para a gente encerrar, no slide 15, fala a respeito dos ofícios de Jesus. Jesus é o verdadeiro profeta, o sumo sacerdote perfeito, e ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. No Antigo Testamento, Priscila, as pessoas eram consagradas, ungidas, para ser rei, para ser sacerdote e para ser profeta. Lembra os filhos de Arão? Eles eram ungidos, unção com óleo, ungido, para ser rei, para ser profeta e para ser sacerdote. Jesus tinha os 3 ofícios, os 3, mas ele não tinha por causa de uma linhagem. Ele não pertencia à família de Arão. Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele é sacerdote na ordem de Melquisedeque. No Antigo Testamento, presta atenção que eu vou dizer que é um pouquinho complexo. Isaías viu, ele diz, no dia em que eu vi o Senhor. Ele diz, no dia que eu vi YHWH. No dia que eu vi o Senhor. Algum ser humano consegue ver Deus, o Pai? Eu oro a Deus para que todos vocês se tornem professores um dia, e que vocês sejam professores de uma turma igualzinha a essa aqui de vocês, que o professor pergunta e todo mundo fica assim. O que eu imagino na mente? Sabe o macaquinho? Algum ser humano consegue ver Deus, o Pai? Se ver Deus, morre. Deus já falou isso em Êxodo. Quem vê, morre. Isaías diz, eu vi o Senhor no seu trono, assentado no seu trono. Quem é que ele viu? Jesus. Ele viu Jesus. Jesus afirma isso, que foi ele que ele viu. Quando Jesus fala, Abraão me viu. Abraão não viu o Pai, viu Jesus. Na visão de Isaías, os anjos ao redor do trono dizem, Santo, 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 3 vezes. O que é santo? Separado, separado, separado. Ungido, ungido, ungido. Machia, Machia, Machia. Cristo, Cristo, Cristo. É isso que os anjos estão dizendo a respeito de Jesus. Para ser profeta na antiga aliança tinha que ser ungido.
Para ser rei tinha que ser ungido. Davi foi ungido, Saul foi ungido. Para ser sacerdote tinha que ser ungido. Jesus foi ungido? Existem 3 momentos que Jesus foi ungido: com óleo, com perfume. Os 3 momentos, Natália, não foi por nenhum homem, não foi por nenhum rei, nenhuma pessoa importante, foi por 3 mulheres. Jesus quebra completamente o status quo da religião judaica, o estado das coisas, como as coisas eram. Jesus é ungido na casa de um homem chamado Simão leproso. Gente, se ele era leproso, ele não tinha casa, ele não tinha mesa, ninguém sentava na mesa de um leproso. O leproso não socializava com as pessoas. Então quem é Simão? Ele não é o leproso, ele é o ex-leproso. É que quando foi escrever, qual que era o apelido dele? O leproso. Eu acho que Jesus curou ele em algum momento. E Jesus está na casa de Simão, o leproso. Uma mulher anônima unge Jesus. Segundo momento, Maria, uma discípula estratégica, irmã de Lázaro. Em Betânia, ela unge Jesus Cristo. Terceiro momento, Jesus na casa de um fariseu, uma mulher pecadora, é assim que ela é chamada. Uma mulher pecadora ungiu Jesus. Jesus é santo, santo e santo. Ele é ungido, ungido e ungido. Ele é ungido profeta por uma mulher anônima, ele é ungido sacerdote por Maria, irmã de Lázaro, e é ungido rei por uma mulher pecadora. Ele é ungido 3 vezes em seu ministério, e ele é santo, 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 consagrado, ungido 3 vezes. O número 3 representa a confirmação. Como o horário já está bem avançado, nós vamos encerrar por aqui. Então eu peço que você feche os seus olhos nesse momento, curve sua cabeça. Obrigado por Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o verdadeiro templo, o verdadeiro sacerdote. O Senhor é tudo em todos. Obrigado, Jesus. Perdoa-nos por muitas vezes desconhecer ao Senhor, por não buscar conhecer mais. Jesus, que haja uma sede em nosso coração, uma ânsia de cada vez conhecer mais a Ti, porque o Senhor é infinito, Pai. Eu te agradeço. Te agradeço por Tua obra de salvação na cruz do Calvário, por negar a Sua posição e assumir a forma de servo. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua morte, Tua ressurreição. Obrigado. Obrigado porque o Senhor quis descer ao mais baixo nível para salvar qualquer pecador que se arrependa dos seus pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o ungido, o Messias, o Cristo, o Nazareno, o verdadeiro profeta, em Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos? Então eu parei no slide 15, certo? 15 de 20. E aí na próxima aula vai ser dado sequência, tá certo? Deus abençoe todos vocês. Ô Diego, desliga lá para mim. Você manja, desliga lá? Deixa eu ver lá, eu também não manjo. Hã?